Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conhecimento técnico é acessível a todos. Eu me chamo Lorena Silva, sou engenheira agrônoma e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre nutrição vegetal com altas tecnologias. Roda a vinheta, produção. No Brasil, o setor do agronegócio é um dos pilares mais fortes da nossa economia, ocupando a quarta posição com uma produção de mais de 570 bilhões de dólares. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Isso se deve aos avanços tecnológicos no setor e uma das áreas em que mais avançou nos últimos anos foi a área da nutrição vegetal. E hoje, o nosso convidado, Paulo de Tarso, ele que é especialista em nutrição vegetal na Ubifol, está aqui para contar para a gente um pouquinho de como que funciona esse mercado de nutrição vegetal e o que a gente tem de tecnologias hoje, principalmente aqui na nossa região. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lorena. Obrigado a toda a equipe do Pode Ampliar. É uma honra estar participando aqui com vocês. Obrigado aí a todos que estão assistindo a gente nesse momento, por valorizar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Pode Ampliar. Gostaria de agradecer também a Stephanie pelo convite. As agendas estavam com dificuldade de bater, agora a gente conseguiu uma agenda, pelo esse reconhecimento que ela tem tido do nosso trabalho, o trabalho da Ubifol aqui no estado. E eu não poderia deixar de agradecer aos produtores, aos consultores, aos parceiros de negócio, que vem nos acompanhando aqui no dia a dia, acreditando nas novas tecnologias que têm chegado no mercado, e essas tecnologias têm aprimorado as atividades aí no campo. Ótimo. Paulo, antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho da Ubifol para quem está assistindo a gente, A gente sabe que vocês estão com vários trabalhos sendo desenvolvidos, Principalmente aqui no estado do Espírito Santo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho o que tem de novo aí para a gente, quais são os trabalhos, quais são os focos hoje da Ubifol aqui para a nossa região. Para a gente entender um pouco da Ubifol, Lorena, a Ubifol hoje faz parte de uma holding chamada Ubiagro, que é uma plataforma de negócios, uma plataforma de soluções voltadas para o agronegócio. A Ubifol é um braço ou um pilar desse grupo, que também, junto com a Ubifol, existe uma empresa chamada Ubicover, que é uma empresa que fornece tecnologias para outras empresas, pensando em recobrimento de fertilizantes, pensando em micronutrientes com tecnologias agregadas. Uma outra empresa do grupo é a Alas, que faz a logística da Ubifol e logística de diversas empresas, toda voltada para o agronegócio. E a Vitalis, que é uma empresa de biológico, que a Ubifol lançou há quase 2 anos, para avançar nesse nicho de mercado. E um hub de inovação chamado Moon. Então, a Ubifol, junto com diversas startups, vem desenvolvendo tecnologias para o agronegócio. E esse grupo, o Ubiagro, ele partiu da Ubifol. Então, há praticamente 38 anos no mercado, a Ubifol começou a desenvolver tecnologias para nutrição de plantas, o que a gente chama de nutrição especial, quando pouca gente acreditava. A Ubifol é uma multinacional fundada em Minas Gerais, em Uberaba, e aí vem desenvolvendo essas tecnologias, quase 4 décadas aí, para todas as fases de todas as culturas que temos no Brasil, desde tratamento de semente, tratamento de tolete, a parte vegetativa das culturas, a parte de reprodutiva, até o enchimento de grãos. Temos soluções aí para todas essas fases. Aqui no Espírito Santo, Lorena, não é diferente, A Ubifol, no cenário nacional, ela se destaca aí como uma das principais empresas do agronegócio nesse segmento de nutrição de plantas, nutrição de altas tecnologias. E aí eu tenho muito orgulho de estar nesse time da Ubifol, porque a gente lança tendências no mercado. Então, a Ubifol, ela não só fabrica o produto, ela pesquisa, ela desenvolve tecnologias e lança tendências que outras empresas seguem. Outros estados,
outros estados que trabalham com a mesma cultura vão seguindo. Aqui no Espírito Santo, a gente também tem feito isso. Diferente de algumas outras empresas no mercado, a gente não tem trazido para o Espírito Santo algo pronto. E também tem, mas muitas das tecnologias a gente tem desenvolvido aqui, porque entendemos que é uma cultura específica, né? Principalmente o café conilon, a condição de solo, as condições climáticas muito peculiares da nossa região. Então, junto com algumas empresas de pesquisa, alguns consultores, temos desenvolvido tecnologias específicas para o estado, para poder contribuir com o desenvolvimento da cafeicultura aqui no Espírito Santo. Ah, que legal. E a gente observa que parceria hoje em dia, né, eu acho que é o que dita o mercado, né? Você citou aí as universidades, né, os consultores e os especialistas, né, de modo geral. E aí, Paulo, eu gostaria que você também falasse um pouco como que funciona, né, essa parceria, né? Porque quando você fala de trazer tecnologias, a gente sabe que nutrição é um assunto sensível, né, nutrição vegetal, e a gente tem várias particularidades, né? Então, assim, vocês acompanham desde a pesquisa lá em campo até, né, o produto final, né? Como que é esse trajeto aí? Claro que hoje a gente também tem um apelo muito forte para a sustentabilidade, né? E vocês acredito que estão olhando para todos esses lados, então vocês acabam que percorrem tudo isso, correto? Correto, Lorena. Quando falamos em desenvolver produtos ou tecnologias específicos para cá, olhamos todos os cenários. O principal qual é a necessidade específica das culturas, qual é a dificuldade ou quais são as dores que o produtor sente ali que poderia ser melhorado. A partir daí, a gente aciona o departamento técnico da UBFOL em busca de traçar essas soluções. E aí são formulados diversos produtos ou diversas formulações que a gente compreende que atenderia àquela determinada necessidade. E aí inicia os primeiros testes, e aí é feita uma curva de dosagem, uma época de aplicação, e aí vai sendo construídos e consolidados os resultados. A gente compreende que os resultados eles têm que ser consolidados. Não adianta pensar em café em resultados de 1 ano, 2 anos, são algo de prazos mais longos. E a UBFOL tem investido muito nesse mercado nosso do café conilon, tem compreendido e buscado ideias em outros estados, pensar aí o café arábica em Minas Gerais, mas só entende a proposta e traz para cá para a gente poder desenvolver aqui, além de produtos voltados para a nutrição. A UBFOL tem apostado muito no mercado de bioestimulantes, de trazer soluções para bioestimulação de plantas, onde vai além da nutrição, estimular essa planta a poder expressar a sua produtividade. Que legal. E aí você citou, né, o café conilon. Vou puxar um pouco, né, do café conilon, que é a nossa realidade aqui hoje, né? Eu sei que vocês têm uma gama de tecnologias, né, e soluções para todas as culturas, mas eu gostaria que você falasse um pouco de nutrição vegetal hoje para o café conilon. Qual é o destaque da UBFOL, né, que vocês têm atuado aí? Acredito que tem clientes de vocês assistindo também, né? Vocês estão colhendo resultados em campo, né? Eu pude acompanhar, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco do portfólio de vocês, de solução para o café conilon, o que se destaca hoje, até mesmo o pessoal ficar sabendo, né? Então, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria muito de falar um pouco sobre tecnologia de formulação. Então, quando a gente olha para uma planta, acha muito simples, mas na verdade é muito complexidade e é muito difícil compreender como ela absorve os nutrientes, como ela transloca esses nutrientes, como ela assimila os nutrientes e qual a resposta que ela vai dar mediante essa aplicação. E aí, mais importante, também consideramos importante, mas mais importante do que as garantias em si, ou as características de um determinado produto, é a tecnologia de formulação que está embarcado nesse produto. Então, as plantas, independente de qualquer cultura, ela tem uma estrutura que é a cutícula. E essa cutícula é uma estrutura que protege a planta para ela não perder água. Da mesma forma que ela protege a planta para não perder água, quando a gente faz uma determinada pulverização, a aplicação de um produto via foliar,
esse produto ele não entra fácil na planta se a gente for olhar apenas para as garantias. Esse nutriente ele vai ficar fixado na folha. E aí não vai fazer o papel dele atuando, ativando as enzimas da planta, fazendo a planta melhorar a sua fotossíntese e cumprir o papel estruturais quando de alguns nutrientes específicos. Então, a Ubifol tem uma tecnologia embarcada, que é chamada poliexose. Então, é um quelato 100% orgânico, que ele melhora o espalhamento dessa nutriente na folha, ele melhora a absorção desse nutriente na folha, pela planta, melhora a translocação e protege esse nutriente para que ele tenha pouca interação entre os nutrientes daquela cauda. Com isso, a gente ganha muita eficiência nos nossos produtos. Recentemente, a Ubifol fez um trabalho, na verdade uma pesquisa na USP, né, na Universidade de São Paulo, comparando a nossa tecnologia com várias tecnologias do mercado. Um trabalho da USP, do professor Hudson. E aí a gente pôde perceber que um determinado nutriente, comparando a tecnologia da Ubifol com outra tecnologia do mercado, chegou a ser 10 dias mais rápido a absorção dele pela planta. Então, outros nutrientes, 5, 6 dias. Então, imaginamos que a gente faz uma aplicação e que ocorra tudo certo, que alcance o alvo, mas esse nutriente ele não vai entrar na planta por diversos motivos, se não tiver uma tecnologia embarcada. Então, a poliexose, ele faz muito bem esse papel. Ele ajuda esse nutriente, esse aminoácido, penetrar na planta, translocar e a planta assimilar esse nutriente e ele fazer os papéis que precisam ser feitos. Tanto folha, quando a gente fala via fertirrigação, que mais para frente eu imagino que a gente converse um pouco, também funciona do mesmo jeito. Então esse nutriente, para entrar na raiz, ele precisa diminuir as interações dele com outros nutrientes no solo, e a poliexose, que é a tecnologia da Ubifol, favorece essa absorção. Então, quando falamos no nosso portfólio, o principal destaque de tudo, a cereja do bolo, é a poliexose, que é a nossa tecnologia. E aí, quando falamos em portfólio, né, na Ubifol a gente trabalha muito como soluções, e aí a gente não especifica alguns produtos. A gente tem um manejo café Conilon, é um manejo mamã, um manejo cacau, um manejo cana-de-açúcar, que é um conjunto de soluções para fazer essa determinada cultura e expressar a maior produtividade possível, dentro da capacidade dela. E aí no café, a gente tem um manejo que alia nutrição foliar com a fertirrigação. E aí vem todo o entendimento que o café são várias fases e a gente trabalha pontualmente cada fase, fornecendo nutrientes via folha, via fertirrigação, na quantidade certa, no momento certo e com a fonte certa. E aí um destaque que podemos falar, com a ajuda de algumas pesquisas, de alguns consultores aqui no estado, criamos alguns complexos de micronutrientes para ser aplicado via fertirrigação, que atendem às necessidades do café, principalmente. E aí olhou a demanda desse nutriente, olhamos as características do solo, em quais fases a planta precisa mais. E aí, no início eu falei das dores dos produtores, né? E a gente tem uma dificuldade muito, assim, quando fala de micronutrientes, de uma deficiência recorrente de zinco na nossa região. E aí o produtor entende que a ponteira do café começou a baixar, por mais que ele esteja nutrindo de outras formas, a planta começa a diminuir o crescimento, e isso vai atrapalhar a produtividade dos anos seguintes. E aí formulamos 2 micronutrientes, 2 complexos de micronutrientes com esse entendimento, que contém todos os micronutrientes para atender a planta em todas as fases, mas o foco dele é zinco. Então, temos 2 produtos no mercado hoje, o NutriRiga e o ZN Multimicros, que eles fazem muito bem esse papel de fornecer todos os micronutrientes essenciais para plantas, mas o zinco ele tem um destaque nesse papel. E aí o que percebemos? Que as áreas que a gente vem fazendo manejo com o Ubifol, com algum desses 2 complexos de micro, o produtor parou de ver essa planta parar de crescer,
a ponteira encurtar, esse café vem vegetando e crescendo. E isso vem, no médio prazo, entregando alta produtividade, né? Quando pensamos no manejo de café, está pensando sempre pelo menos 2 anos. Então, alguma aplicação, algum manejo que fazemos hoje vai responder em 2025 e vai responder também em 2026, porque essa planta ela vai continuar crescendo. E aí a gente busca sanar um problema aí de desenvolvimento vegetativo, busca sanar esse problema de bianualidade do café, porque ele produz, mas não desenvolve copa e compromete o ano seguinte. E com essa nutrição a gente tem acertado bastante com esse manejo e feito essa planta estar em pleno desenvolvimento vegetativo em toda a época. Um destaque via foliar, a gente tem uma casadinha que eu gosto de chamar, que é um complexo de micronutrientes, um complexo de aminoácido, o Quimon Plus. É um produto muito consolidado no Brasil inteiro, então não é um produto especificamente do café, é um complexo de aminoácidos, com aminograma muito específico para tratar planta pós-estresse. Então, quando passamos pelo processo de colheita do café, ele vem com a carga muito grande, a planta sente, e é necessário entrar com o manejo para amenizar esse estresse da planta. E o Quimon é uma ferramenta incrível, junto com outra solução que temos, o Axe. O Axe, o slogan dele é a planta de volta ao eixo. Então, essa casa do Quimon com o Axe, ele favorece a planta a voltar para o eixo ali no pós-colheita. O clima tem, cada ano, sido diferente. A planta tem florado muitas vezes logo no pós-colheita. E aí essa aplicação ele faz a planta poder estar mais preparada para florar. E aí, consequentemente, uma florada com melhor pegamento, uma florada mais firme e produtividade aí na sequência. Nossa, incrível, assim, né? Uma quantidade de soluções, né? Para o café em especial, né? Que é o que a gente tem aqui na nossa região hoje. Para quem não sabe, né? A gente está em plena colheita já, né? Então, assim, soluções pós-colheita são muito bem-vindas, né? Inclusive para os produtores que estão assistindo, né? Se tiver alguma dúvida, já pode procurar. Mas você tocou num ponto, Paulo, que eu acho muito importante, até porque representa a nossa realidade, que é a fertirrigação. E hoje em dia a gente sabe que é uma dor, né? Mesmo que a gente vive há muitos anos, né? Mas as pessoas ainda precisam aprender a lidar com a fertirrigação, os produtos que são aplicados. E você falou que tem solução, né, especificamente para a fertirrigação. Como que as soluções da Ubifol, elas trabalham ali alinhadas ali com a nossa realidade hoje, que a maioria das nossas culturas hoje, elas são fertirrigadas? Então, Lorena, quando olhamos para a fertirrigação no cenário nacional, algumas regiões se destacam. Eu posso pontuar a região de Mossoró, com cultivo também de mamão, como a região nossa, mais o melão. O Vale do São Francisco, que a gente sempre destaca Petrolina, Juazeiro, mas muitos municípios em volta ali também mantêm uma alta tecnologia pensando em fertirrigação. E o Espírito Santo. O Espírito Santo também é destaque nacional quando olhamos fertirrigação. E quando olhamos para café, podemos falar que é a maior área fertirrigada de café do Brasil ou do mundo. E aí, a gente não pode deixar de olhar para esse detalhe que é a fertirrigação. Só que o que percebemos aqui ao longo do tempo que temos trabalhado, né? Depois da seca, 2015, 2016, até 15, 16 ali, os produtores, a maioria, começaram a migrar seu sistema de irrigação para fertirrigação. E o nível de divulgação de informações, acho que não acompanhou. E o produtor, ele muitas vezes faz o mesmo manejo que ele fazia quando a adubação chama manual, a adubação manual, que era 4 aplicações no ano, ou 3, com alta concentração de nutrientes naquele momento. Na fertirrigação, ele tem a possibilidade de fazer 365 dias do ano. Então, não necessariamente será interessante usar grandes doses em determinados momentos pontuais. E sim um parcelamento acompanhando a fenologia desse café e acompanhando a extração. Então, no manejo da Ubifol, qualquer produto que saia da fábrica da Ubifol vai estar com a tecnologia da polexose embarcada. Também os produtos da biofertirrigação. E aí, mais uma vez com pesquisa, vou fazer uma citação aqui
da Soil, que é uma empresa que vem desenvolvendo algumas soluções junto conosco. A gente tem feito alguns estudos com esses micronutrientes, de dosagens. Mesmo a gente já definiu no passado, mas temos ajustado, porque tem alguns clones, principalmente os clones vindo de Rondônia, que têm uma necessidade maior do que os clones nossos. Também estamos de olho nesse cenário, desenvolvendo revalidando as dosagens e revalidando o manejo de extração. O que seria? Quanto cada mês será necessário aplicar qual dose. Então, qual dose em cada mês. E esse cenário ele muda um pouco, porque a gente fala no Espírito Santo, dos principais clones, eu posso falar sem receio aqui, de quase 20 clones. E cada um com a demanda nutricional diferente, cada um com uma época um pouquinho diferente. E a gente tem que tentar fazer um intermédio desses clones e manter essa nutrição adequada em cada fase. Junto com os produtos da Ubifol, o manejo também envolve os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio. Hoje temos um trabalho interessante também com o fósforo, uma pegada um pouco diferente, pensando no manejo de fertirrigação. Um dos fatores que contribuem para a deficiência de zinco na maioria das áreas de café são altas dosagens de fósforo, né? Ele tem esse antagonismo aí, onde tem muito fósforo, a planta não sobe, o zinco não sobe para a planta. E aí temos um cenário que a maior parte das áreas de café hoje estão sendo renovadas com mamão. O mamão é uma cultura muito exigente em fósforo, e o café vai ficar ali plantado embaixo, com altos níveis de fósforo, e aí comprometendo o desenvolvimento vegetativo. Então, a gente tem ajustado as doses de fósforo, pensando via fertirrigação, a maior parte dos estudos é via sequeiro, e temos alcançado resultados fantásticos aqui nesse manejo, fósforo e esse manejo de micronutrientes. E, além disso, temos trabalhado fertirrigação em enraizadores, condicionador de solo, e atende aí toda a demanda da cultura em diversas fases, incluindo desenvolvimento vegetativo, pegamento de florada, enchimento de grãos. E isso tem refletido em altas produtividades. Os produtores que nos acompanham, que têm abraçado o nosso manejo, acreditado, mesmo num cenário igual a um ano como esse, que a safra tem quebrado, podem falar o seguinte: quem usa o Ubifol está quebrando menos. É isso aí. E aí a gente tem áreas que imaginava que fosse 150, 170 sacos, mas tem quebrado dando 130 sacas, 135, 125. No cenário é muito positivo, então o produtor ele fica extremamente satisfeito aí com os nossos resultados, tanto via folha quanto via fertirrigação. Que legal. Você citou aí, né, as áreas, né, de pesquisa, eu pude acompanhar e realmente, né, são áreas de exemplo, né? E aí você tocou num ponto que, na verdade, eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Que é a quebra do café esse ano. Acho que qualquer pessoa que produz aí o Conilon vai falar um pouquinho dessa quebra, mas é também muito, né, puxando para um ponto de que a gente está passando por uma situação de altas temperaturas também, a gente está passando por várias, né, adversidades climáticas, né? E aí eu gostaria também que você falasse um pouquinho para quem é produtor, né? Claro que eu acredito muito que as soluções de vocês, elas são pensadas também para quem está passando por isso, né? O que o produtor ele pode fazer, né, para diminuir, né, sofrer menos, né, porque a gente não consegue evitar sofrer menos com essas altas temperaturas aí que a gente observa que tem um impacto sim nas lavouras. Lorena, assim, é um desafio muito grande trabalhar no Brasil, muitos fatores climáticos aí alterando todos os anos, com temperaturas extremas altas e extremas baixas, algumas regiões passando o estresse hídrico, seca, algumas regiões, igual temos visto no Rio Grande do Sul, com excesso de chuva, e muita coisa fora da média histórica. O ano passado, um exemplo, a gente teve o El Niño no Brasil inteiro, e o Espírito Santo ele sofreu outubro, novembro e dezembro com as faltas de chuvas, mas pior, com as altas temperaturas. Como estamos numa região
que é irrigada, o estresse hídrico podemos amenizar com água, mas o estresse térmico, esse aí é um desafio maior. Nesse cenário, assim, pensando nessa estratégia de a planta poder suportar melhor esse estresse, trabalhamos aqui em duas frentes, né? A gente falou um pouco aqui de fertirrigação, eu vou ampliar. Quando a gente trabalha fertirrigação, a gente chama o bulbo molhado ou bulbo úmido. E a raiz do café ou de outra cultura, ela começa a se adequar àquele bulbo úmido. Então é uma raiz que não é tão profunda, uma raiz que não tem uma grande extensão. E aí o primeiro tópico que eu gostaria de buscar, a gente tem um condicionador do solo, né, o Biofol. E dentro de várias características dele, ou de vários benefícios, temos o enraizamento. Então, quem nos acompanha tem visto, a gente tem feito algumas áreas, aberto trincheiras, observado aí enraizamento de 1,20 m, 1,40 m. Então, qual o primeiro passo? É fazer esse café tomar água. Então, se a gente consegue aprofundar a raiz, fazer ampliar a raiz, a planta vai ter acesso a outros compartimentos do solo que contém água e vai conseguir fazer ela manter mais túrgida, com mais água, funcionando. Aliado a isso, o Biofol, ele é composto por ácidos orgânicos, por extrato de algas e 19 aminoácidos. Então, esses aminoácidos vão ter um papel crucial na microbiologia do solo. O extrato de algas vai ter um papel muito interessante em amenizar o estresse e preparar essa planta para o estresse. Então, essa casada dos ácidos orgânicos, os extratos de alga e os aminoácidos no Biofol, eles melhoram as condições físicas, químicas e biológicas do solo. E essa é a nossa preocupação, entender o solo como um contexto maior do que só química. Então, quando a gente trabalha a fertilização, está trabalhando só química, a química esquece a parte biológica tão importante, que também é pouco estudado, mas muitos micro-organismos fazem também a planta superar um pouco o estresse hídrico, o estresse térmico e poder desenvolver melhor. Quando a gente pensa na parte aérea, a Ubifol há alguns anos desenvolveu um manejo, e registrou um manejo chamado Stay Green. Quando eu falei que a Ubifol ela lança a tendência, né, hoje algumas empresas têm seguido esse manejo da Ubifol, que é um manejo pensando em estresse climático, estresse hídrico e estresse térmico. Mas é um pré-estresse. Temos que preparar a planta para ela suportar o estresse. Então, quando a planta passa por um estresse, a gente entra com algumas ferramentas para melhorar as condições dela, mas ela já perdeu o crescimento, ela já abortou o fruto, ela já abortou, algumas folhas já foram para o chão. Então, esse manejo, o Stay Green é a planta mais tempo verde, ela mais tempo fotossinteticamente ativa. E a Ubifol lançou, está com uns 3, 4 anos esse manejo. A gente vem trabalhando ele, iniciando uns trabalhos com ele aqui no Espírito Santo. O ano passado foi um divisor de água para a gente. As temperaturas aqui, podemos falar que ficaram 2 até 3 graus acima da média. É um problema, mas o maior problema foram os picos de temperatura. 41 graus, 42, no momento que a planta estava na plena expansão de fruto e crescimento. E aí o reflexo que temos hoje dessa quebra de safra, principalmente os frutos que foram abortados naquele momento, e a planta, ela, no estresse, ela vai parar de mandar os fótons assimilados para os frutos. Ela vai lutar contra esse estresse e tentar se manter viva. Então ela vai abortar e não vai mandar os fótons assimilados para os frutos. E aí hoje a gente tem um reflexo que a gente chama a planta, o café não está rendendo na planta ou na roça, como alguns gostam de falar, e também não está rendendo no secador. Então ela não conseguiu segurar fruto e não conseguiu encher muito desse estresse que ela viveu. Então a gente fez um trabalho com esse manejo Stay Green. A Ubifol tem um produto que chama, dentro desse manejo, que se chama Verdato. É um produto com a carga de aminoácidos específica para pré-estresse, com aminoácidos responsáveis pelo controle osmótico da planta,
aminoácidos, ativadores da fotossíntese. E ele permite que a planta continue trabalhando, mesmo no estresse, e ela prepare a planta para um estresse oxidativo, que é o que causa escaldadura. Sim. Então a gente conseguiu fazer, iniciou um trabalho ali em outubro, novembro, em algumas áreas, quando a temperatura começou a subir. E acho que o ano passado, ali entre novembro e dezembro, a gente não deu conta de entregar a quantidade de produtos que precisava do Verdato. Porque os produtores que fizeram o melhor marketing, né? Tipo assim, ele registrava as fotos, passava para os vizinhos, aí via o café se mantendo verde numa área, em outra área o café amarelando, perdendo folha. E é um reflexo, a gente tem colhido algumas áreas agora desse manejo do Verdato. E aí essa casada aí de fazer a planta ter mais raiz para buscar mais água e proteger as folhas para um estresse térmico, foi essencial no sucesso aí do nosso manejo 23, 24. E aí ele começa 24, 25 como uma ferramenta já essencial no nosso manejo, preparar a planta aí pelo período seco que vai vir, né? A gente está no Espírito Santo, a partir de junho, julho, agosto começa a secar. Essas chuvas só voltam no meados de novembro. Então vai trabalhar agosto, setembro, preparando a planta para esse estresse que vai vir. Se as altas temperaturas, espero que não venham novamente, mas se vê, temos ferramentas para poder minimizar esses impactos. Show de bola. Isso é muito importante, né? Porque às vezes os produtores principalmente, né, estão tão focados ali, né, na colheita ou nas atividades e não conhecem, né, essas tecnologias, até porque também essas altas temperaturas, né, elas começaram a trazer problemas, né, vamos utilizar essa colocação recentemente, né? Então a gente acordou um pouco para isso agora. Mas é importante a gente salientar que cada vez mais esses estresses climáticos, infelizmente, vai estar se repetindo. E assim, não é de hoje que vem acontecendo, mas se a gente olhar os últimos 5 anos ou os últimos 10 anos, tem sido muito mais intenso, de altas temperaturas, de muitas chuvas concentradas em determinados momentos que vivemos aqui. Os prejuízos estão aí também, né? Há 2 anos atrás vivemos isso aqui no Espírito Santo. E aí você pega um ano que eu gosto de pontuar, 22, 23, que a chuva foi concentrada o início e o final do ano. Então, quando olhamos o histórico, o ano foi bom de chuva, mas ele passou 8 meses seco. Então, é um desafio entender a parte fisiológica da planta, ver a nutrição que ela precisa junto com os bioestimulantes, né? Quando falamos em nutrição, está falando sempre em quantitativo. Então, são quantas gramas de determinado nutriente por hectare, ou quantos quilos. Quando vamos para a parte biológica, para a parte de bioestimulação, temos algo qualitativo. Então, é muito de entender qual a resposta da planta a um determinado estímulo naquela condição ambiental. Então, tá uma semana nublada, a gente faz uma determinada aplicação, a resposta da planta é uma situação. A gente tem uma semana de pleno sol, essa aplicação tem outra resposta. Então vai muito disso, a gente conhecer e entender a resposta da planta a essa estimulação e conseguir estimular ela o máximo de tempo possível. Ótimo. Paulo, infelizmente, o nosso tempo está se encerrando, né? E antes, né, da gente encerrar, eu gostaria de agradecer a sua participação, foi assim fantástica para a gente, até para esclarecer também algumas coisas, né? Muito focado um pouco no café, né? Mas assim, no geral, que eu acredito que nutrição ela está em todas as culturas, né? Especificamente. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse um recadinho para os produtores, principalmente, né? E para quem também está assistindo a gente. Então, o que eu poderia deixar nesse momento, né? A gente está num ano de produtividades baixas, com reflexo das condições ambientais que a gente falou muito aqui. Então, que olhem para o café de uma forma diferenciada, além da adubação convencional, precisa ser o manejo fitossanitário, o manejo de água, junto com o manejo de bioestimulação, vai fazer a planta suportar melhor esses momentos aí mais adversos, né? Então, a Ubifol, a gente tem diversas soluções, a Ubifol, o slogan dela é excelência em nutrição vegetal. Então, temos diversas soluções e nosso manejo ajuda muitas plantas a passarem por
momentos bons e momentos ruins. Quem tiver interesse, temos algumas áreas de vitrines para poder conhecer um pouco mais do nosso manejo. E eu fico à disposição aí para poder apresentar as áreas e conversar um pouco mais da nossa nutrição, né? A Rubifol aqui no estado está há quase 20 anos, Lorena. É uma empresa muito séria no que desenvolve. E temos aí um projeto de até 2026 lançar mais 10 novos produtos no mercado, todos eles voltados para a parte de bioestimulação, uma parte hormonal com bioestimulação. Então vai vir muitas novidades aqui nos próximos 2 anos. As ferramentas que temos hoje atendem a planta até certo momento, mas vamos trazer ferramentas que vão auxiliar a buscar novos patamares de produtividade. Então contem com a gente, contem com a Rubifol nesse desenvolvimento da cafeicultura aqui no Espírito Santo. A gente que agradece. Vamos esperar então essas soluções chegar aqui, hein? Paulo, muito obrigada em nome da Amplie, principalmente de quem está assistindo, tá? Foi um prazer ter você aqui. Eu espero que você volte, né, para trazer também mais novidades para a gente, que eu sei que tem. E gostaria de convidar você para um próximo episódio, para a gente estar falando sobre mais coisas, seja no mamão, seja no café, ou alguma outra cultura também que está fortalecendo aqui na nossa região, e eu sei que vocês têm soluções para isso. Sinta-se convidado. Lorena, eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente poder compartilhar um pouco do trabalho que está sendo feito, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem gerado aí junto com os produtores e alguns consultores. E com certeza espero voltar para falar um pouco mais de algumas outras culturas e também para trazer uma novidade, né? Provavelmente a gente vem com a Vitalis, que é uma empresa de biológico, voltada para soluções biológicas aqui para o estado. E aí, nesse momento que a Vitalis estiver atuando aqui, eu vou querer voltar para a gente poder falar um pouco desse novo segmento tão dinâmico aí da agricultura. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Ampliar. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, mande para os colegas e até a próxima!